Olá, tudo bem? Estamos aqui na Escócia com meu fundo virtual aqui, olha que legal. Do lado de cá nós temos um escocês tocando uma gaita de foles. Só por essa imagem desse escocês já dava para matar, né? Mas não viemos para falar de Escócia, né? Muito menos de gaita de foles. Hoje nós vamos falar sobre mais um reformador. Reformador hoje é o John Knox. Esse camarada bonito de barba aqui na tela, chapéu, todo carismático. Então vamos lá. John Knox viveu de 1514 até 1572, né? Ele era um homem de coração muito amoroso e gentil, porém ele era muito sério e um rosto muito severo. E às vezes, por conta da verdade que ele sempre queria transmitir, ele era conhecido até como mal educado, porque ele não tinha muito problema, seja com quem for, mas o que ele queria era sempre falar a verdade. Ele foi mais ou menos treinado para ser padre, né? Sua família toda o preparou para ser padre, porém ele acabou virando professor. Ele era muito estudioso. À época, ele ainda pequeno, ele já sabia falar, ler latim, né? O que era até muito raro à época, né? As pessoas estudiosas, né? Ele era muito corajoso, não temia nada. Ele queria sempre falar a verdade. E nós vamos ver com o vídeo mais à frente que essa coragem dele é uma característica bem marcante. Era calmo, feliz, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às adversidades. Ele sempre estava calmo, tranquilo, confiava no Senhor, né, Jesus, Deus, e sempre muito feliz. Outra curiosidade dele, a família dele até tinha condições, como eu disse, ele sabia latim, e isso faz com que a família tinha um pouquinho de condições de custear os estudos dele. Eu falei que ele foi preparado para ser padre, mas acabou querendo ser professor, porque ele achava que os padres, como os cultos eram feitos em latim, isso não era bem propagado, ele não queria isso. Quando ele foi aluno, ele viu, nossa, os mestres mudam a vida das pessoas. Então, eu quero mudar a vida das pessoas. Por isso que ele decidiu ser professor. Ele foi professor lá em St. Andrews, né? E ele ensinava a Bíblia e as suas verdades durante as suas aulas também. E sempre buscando a verdade. E ele pregava, a ideia dele central é que a Bíblia servia para que todos pudessem viver bem e morrerem felizes. Olha que negócio legal. Confesso que nessa série aí de estudos sobre os reformadores, tem me colocado muito no coração assim, eles não importavam com a morte, eles importavam com a verdade, a busca da verdade, a busca de mostrar a verdade a todo custo, inclusive as suas vidas. Mas eles sempre confiavam que Deus estava com eles e nada iria acontecer se não fosse a vontade e a permissão de Deus. Como disse John Knox, a grande trunfo dele é a verdade bíblica com seriedade. E isso, claro, causou alguns inimizades, né? Por conta dessas verdades bíblicas. Ele não adorava os santos e não pedia a intercessão de Maria, de Virgem Maria. Rogai por nós, né? Ele não tinha isso, né? Ele tinha o contato direto, por meio da morte de Jesus na cruz, o véu do tempo se rasgou, ele entendia que ele poderia ter livre acesso ao Pai, e assim orar e pedir o que ele quisesse direto a Deus. Sobre a sua vida um pouquinho, deixa eu ver se melhora assim. Já eu volto lá para cima. Ele fez uma amizade com o George Wishart, o Jorge Coração Sábio, nós já falamos, tem um vídeo aqui sobre ele, né? E acabou que quando George Wishart morreu, por conta do Beatle, mais uma vez eu falei dessa história no Beatle, ele ficou muito chateado, triste com isso, e muito pensava, nossa, e agora o que vai fazer? O pessoal ficou com medo das pregações de John Knox, porque
já que matou o amigo dele, vai matar ele e todo mundo que o segue, né? E depois que o sacerdote que ordenou matar o Richard, o Beaton, morreu, aí todo mundo falou, nossa, agora o Knox está feliz, apesar que ele falou que ele não estava feliz com a morte desse sacerdote e nem queria o mal dele, né? Ele só queria mostrar a verdade das escrituras. E o pessoal, depois dessa morte, pediu a John Knox que pregasse aos domingos na igreja. Ele não queria, falou, não, eu não estou preparado para isso, mas acabou que ele foi a um culto e o, o sacerdote estava falando e ele se sentiu incomodado pelo Espírito Santo e passou a pregar, mas principalmente também aos domingos. Depois disso teve perseguição, vou tentar resumir um pouquinho, né, claro. Teve um castigo, ficou 19 meses nas galeras, ou nas galés. Era acorrentado no remo dos navios e ele tinha que ficar ali trabalhando, né, escravizado. Aí ele mudou-se para a Inglaterra, onde casou com a senhora de Berwick, né? E aí conseguiu ficar lá, tal, foi muito legal. Só que, mais uma vez, inimizade por conta das verdades. Aí, essas inimizades cortou o dinheiro dele, principalmente quando mudou o rei na Inglaterra. Aí ele ficou sem dinheiro para como que ele vai sustentar a família, a esposa, e ele foi para a Suíça, onde ele conheceu João Calvino, né? E aí, claro, foi se juntando os reformadores. João Calvino também, depois nós vamos falar outro vídeo sobre ele. Tinha uma rainha chamada Maria, ela era muito bonita, muito bonita. E ela pensou, nossa, com a minha beleza eu vou atrair o John Knox e eu vou falar para ele parar de pregar essas verdades, eu não quero isso. Eles queriam dar força à Igreja Católica, né? Lembrando que a Reforma Protestante queria mudar algumas coisas na Igreja Católica, como eu já coloquei. A não adoração aos santos e a não intercessão de Virgem Maria, né? E aí essa rainha achou que poderia, estava abalando. Mas John Knox falou umas verdades para ela. Falou, não, não vou parar de pregar. E falou muitas verdades. Ela ficou chateada. Falou, mas esse cara é doido. E muito triste, queria matar por tudo o John Knox, né? Aí ele voltou para Genebra, onde foi condenado por não obedecer, né, a questão lá, porque ele estava voltando para Genebra, no meio do caminho, lá no bar. O pessoal falou, mas volta aqui, vai responder por isso. E, obviamente, ele não ficou sabendo, não tinha um WhatsApp na época para falar, vem cá, tal. E aí, o pessoal falou, nós vamos matá-lo. Mas ele não estava lá, ele estava indo para Genebra, da Inglaterra para Genebra. E aí eles pegaram, fizeram uma imagem e queimaram essa imagem como se fosse John Knox. Mas John Knox estava vivinho e continuou propagando as verdades, né? Na Escócia, Genebra, John Knox, onde surgiu o presbiterianismo, né? Como um meio de governo da igreja, onde os oficiais eram eleitos pela comunidade e não pelo Estado. Isso acabava tirando muito o poder do Estado e eles não queriam uma ideia de autoritarismo. O culto era mais corporativo, todo mundo conseguia participar, porque agora o culto era feito com a língua do pessoal mesmo. Fosse na Escócia ou na Inglaterra, era o inglês, e aí isso acabou ficando um culto mais corporativo, mais participativo, né? Com mais aprendizado, obviamente. E aí John Knox estava já mais velho, tal, encurtando a história também, teve a famosa noite de São Bartolomeu. Dá uma pesquisadinha aí sobre isso, né? No dia 9 de novembro de 1572, ele estava revoltadíssimo com isso e ele foi pregar o último sermão, mas ele já estava muito fraco. Lembra lá do castigo dele, escravizado? Isso debilitou muito a saúde dele. E acabou que ele foi, com muito custo, ajuda, até para carregá-la ao púlpito, mas ele pregou nesse dia 9 de novembro. Foi o último sermão dele. Dias depois, no dia 24 de 11, ele pediu à sua esposa para ler João capítulo 17, 1 Coríntios 15 e um sermão de Calvino na carta aos Éfesos. Dá uma ledinha aí, João 17, 1 Coríntios 15, principalmente João 17. Confesso que me marcou muito isso, porque
Lembra da ideia dos reformadores que entregavam sua vida a custo da verdade? Hoje nós precisamos também, às vezes, pensarmos nessa reforma nas igrejas, porque tem se pregado muitas coisas que vão contra o que realmente é o Evangelho de Cristo. Então, eu me emocionei muito. Não vou falar sobre o capítulo 17 de João, vou deixar para vocês darem uma lida, depois a gente bate um papo aqui pelas redes sociais. Ele pediu sua esposa para ler e faleceu, né, logo depois disso, já com a idade avançada, tal. Algumas frases de John Knox: em Deus está a minha confiança, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e, portanto, não tem uma tirania dos homens, nem tampouco o que o diabo pode inventar contra mim. Olha a coragem desse camarada. Eu encurtei bastante a história para a gente entender mais sobre esses reformadores, não ficar desgastante. O que eu preciso que nós entendamos sobre John Knox é que ele queria sempre propagar a verdade, a todo custo, e era muito corajoso nisso, porque ele não tinha medo dos outros, porque ele sabia em quem estava a sua confiança, que era em Deus, e Deus o livraria de qualquer coisa. Outra frase de John Knox, muito legal: Deus muitas vezes deixa o mal triunfar por um pouco de tempo, para nos provar, para nos tornar humildes e cheios de fé. Mas não tenham medo, Deus é sempre fiel ao seu povo, o seu braço forte, e ele se levantará e nos ajudará. É muito legal o quanto John Knox confiava em Deus, o quanto ele sabia que Deus o protegeria e Deus iria fazer com que ele cumprisse toda a seus objetivos aqui, ou tudo aquilo que Deus determinou que ele fizesse aqui na Terra. E essa confiança nós devemos ter sempre. Coragem para sempre lutar com a verdade, né, ou contra quem for contra essa verdade, e sempre confiando em Deus. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.